Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre as razões trigonométricas na circunferência, né? Quando eu falei da circunferência trigonométrica, eu disse o quê? A gente tinha, né, uma circunferência, o raio dessa circunferência era 1, tá certo? E a gente colocava dois eixos, né? Um eixo horizontal aqui, um eixo vertical aqui, e a gente tinha a nossa circunferência. A gente orientava um sentido, né? Sentido anti-horário para cá, né? A gente contava os ângulos positivos, e sentido horário para cá a gente contava os ângulos negativos. Então, gente, hoje a gente vai ver o que são, o que é o seno, o cosseno, a tangente nessa circunferência, ok? Então, o que a gente tem? Bom, eu vou desenhar aqui um ângulo qualquer, tá? Vou falar que esse ângulo aqui é alfa, ou seja, qualquer. 30 graus, 45, 60, qualquer ângulo aqui está representado por esse alfa, tá? O que acontece, gente? Se eu marcar um pontinho aqui no meu eixo horizontal, isso aqui, gente, vai ser o cosseno desse ângulo alfa, tá certo? Se eu marcar agora esse ponto aqui no eixo vertical, isso aqui vai ser o seno desse ângulo alfa. Por que? Definição, tá certo? Então, gente, esse eixo horizontal aqui é o que a gente chama de eixo dos cossenos. E esse eixo vertical aqui é o eixo dos senos, tá? Então, eixo dos senos e eixo dos cossenos. É aqui que a gente vai medir, a partir daqui que a gente tem esses valores de seno de 30, de seno de 60, tá? A gente sabe por conta disso aqui, tá certo? E a tangente? A tangente, ela vai ser o seguinte, eu vou traçar uma reta, tentar, né, fazer uma reta. Eu vou traçar essa reta aqui, que tangencia essa minha circunferência nesse ponto, né? Tangenciar é que só toca naquele ponto, tá certo? Então, gente, essa reta aqui que eu desenhei é o eixo da tangente, tá certo? E aí eu vou medir a tangente dos ângulos nessa reta. Mas como? Bom, se eu tenho um ângulo alfa aqui, eu só faço ligar até aqui. Então, aqui eu tenho a tangente desse ângulo alfa, tá certo? Então, gente, o seno é essa medida, certo? O cosseno vai ser essa medida. E a tangente, nossa, vai ficar muito lindo isso aqui. A tangente vai ser essa medida, né? Quando eu fizer o PDF, eu tento ajeitar, tá, gente? Tangente vai ser essa medida aqui. Mas, professora, como é que eu vou ter esse valor? Bom, a gente não vai tirar o valor a partir daqui, né? A gente já tem os valores, a calculadora dá pra gente, em questões também pode ser dado, mas existem alguns ângulos que é interessante a gente já saber e que a gente, olhando a circunferência, a gente consegue saber, tá? Não são todos os ângulos, mas os principais a gente consegue olhando para a circunferência. Eu vou falar daqui a pouco. Então, gente, vou dar um... Ah, sim, continuando, né? Dessa circunferência trigonométrica aqui, a gente tira duas relações que a gente chama relações fundamentais da trigonomia, que são das mais importantes. Então, a gente tira aqui o seno de qualquer ângulo ao quadrado, mais o cosseno desse mesmo ângulo ao quadrado é igual a 1. Isso aqui, gente, eu vou deixar vocês verificarem se vocês quiserem depois, mas sai justamente do teorema de Pitágoras aplicado nesse triângulo retângulo aqui, né? Isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então, se você aplicar o teorema de Pitágoras aqui, essa relação sai. E a tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x. Ou seja, a tangente de um ângulo é o seno desse ângulo sobre o cosseno desse ângulo. Para chegar nessa aqui, a gente faz uma semelhança de triângulos aqui. Não vou fazer, mas se você também tiver interesse, você dá uma olhadinha lá no livro, na internet, enfim. Então, essas duas relações fundamentais são as que você precisa saber decorado com certeza, tá? Bom, eu vou mostrar um exemplo rapidinho aqui para ver se a gente fica um pouco mais claro quanto a isso do ângulo. Olha só, gente, eu tenho aqui minha circunferência trigonométrica, certo? E eu venho aqui, eu coloco, vamos supor que aqui esteja relacionada ao ângulo de 30 graus. Bom,
Então, aqui eu falei que no eixo horizontal a gente mede o cosseno. A gente sabe que o cosseno de 30, a gente já sabe isso, é raiz de 3 sobre 2. Então, esse ponto aqui é a raiz de 3 sobre 2, tá certo? A gente sabe o quê? Que o seno de 30 é 1 sobre 2, né? Então, isso quer dizer que esse ponto aqui é 1 sobre 2. Tá ok? Então, é isso que a gente quer falar aqui na circunferência trigonométrica, eixo dos senos e eixo dos cossenos, né? Vamos terminar aqui para a tangente, né? Então, a tangente a gente desenha aqui um outro eixo, né? E aí, a gente vai ficar bem... Deixa eu ver. Então, a tangente de 30 seria aqui. A gente sabe que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, esse valor aqui, essa distância aqui, mede justamente raiz de 3 sobre 3, né? Aqui mede 1 sobre 2. E aqui mede a raiz de 3 sobre 2. E aqui a raiz de 3 sobre 3, né? Depois eu vou tentar ajeitar aí. Então, é isso, gente. A partir da circunferência trigonométrica eu consigo saber isso, né? Bom, falei que a gente precisa realmente saber só dos principais ângulos a partir da circunferência trigonométrica. Vamos mostrar agora como. Bom, eu coloquei aqui os principais ângulos, que são os de 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 e 360. Então, olha só, gente. O ângulo é de 0 graus aqui, né? Bom, onde é que está 0 graus na minha circunferência trigonométrica? Eu sei que está aqui, não é? Aqui é o 0 graus. Bom, no eixo horizontal, né? Eixo dos cossenos. Se o pontinho está bem aqui, a gente sabe que o raio da circunferência trigonométrica é 1, correto? Então, esse ponto aqui, o cosseno vai ser justamente 1, certo? Então, o cosseno de 0 é 1. Então, a gente sabe isso sem precisar olhar na calculadora. Se você quiser olhar na calculadora para conferir, tudo bem. Mas a partir da circunferência, a gente já sabe que o cosseno de 0 vai ser 1, né? Vamos agora saber o seno do 0. Bom, o seno de 0 a gente olha lá no eixo y, né? No eixo dos senos. Bom, mas se o pontinho está em cima do eixo x, então quer dizer que para y é 0. Então, o seno de 0 a gente já sabe que é 0. A tangente é só a gente dividir o seno pelo cosseno. Então, 0 dividido por 1, 0. Viu? A gente fez, não precisa decorar, só precisa a gente interpretar a circunferência trigonométrica. Para o ângulo de 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis, eu vou só escrever aqui, tá? Não tem como a gente interpretar, porque a gente não consegue ver direitinho a medida na circunferência, né? Então, eu só vou anotar aqui o que a gente já tinha visto, né? Que o seno aqui de 30 é 1 sobre 2, o cosseno raiz de 3 sobre 2, então a tangente é raiz de 3 sobre 3. Você pode conferir depois, fazer as divisões certinho. Aqui nós temos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Tangente de 45 vai ser 1, porque é seno dividido pelo cosseno aqui. Aqui, raiz de 3 sobre 2, 1 sobre 2. E aqui a gente vai ter a raiz de 3. Então, para esses ângulos de 30, 45 e 60, é bom você decorar, tá? E a gente não consegue ver direitinho na circunferência trigonométrica isso. Agora, o ângulo de 90, gente, olha só. Onde é que está o ângulo de 90? O ângulo de 90 está bem aqui, né? Nesse pontinho aqui. Aqui eu tenho 90 graus. Então, como ele está nesse pontinho, a gente sabe que o raio da circunferência trigonométrica é 1, então o seno de 90 vai ser justamente 1, né? Então, seno de 90, 1. Não precisa a gente usar calculadora nem nada. Cosseno, gente, o cosseno é o seguinte, como o ponto, né, que está em cima do eixo y, então para o x vai ser 0. Então, o cosseno de 90 é 0. Cosseno de 90 é 0. E aí, gente, a tangente, a gente vai ter que fazer 1 dividido por 0, né? 1 dividido por 0 a gente sabe que não existe, né? Então, a tangente de 90, ela não é definida, tá? Se você colocar na calculadora, você vai ver que vai dar um erro. Não é definida. E isso, gente, geometricamente é muito interessante. Seria legal se vocês tentassem, né, observar por que aqui geometricamente no
nos eixos e tudo mais, não existe essa tangente de 90. É uma coisa interessante a se pensar, tá? Quem quiser dar uma procurada aí. 180. Então, o 180 está justamente aqui. Para o seno, como está em cima do eixo x, o y é 0. Então, o seno de 180 é 0. Como a circunferência trigonométrica tem raio 1, então esse pontinho aqui vai ser justamente menos 1, né? Está à esquerda do eixo y. Então, aqui é menos 1. Cosseno de 180 é menos 1. 0 dividido por menos 1 dá 0. 270 é esse ponto aqui. Então, novamente, né? Para o seno vai ser menos 1. Certo? Para o cosseno vai ser 0, justamente porque está em cima do eixo y. Então, para x vai ser 0. Menos 1 dividido por 0 não existe. Então, tangente de 270 também não existe. 360, a gente volta aqui para o mesmo pontinho que estava o 0. Então, vai ser a mesma coisa para o 0, tá? Que era 0, 1 e 0. Então, gente, escrevemos aqui os principais senos e cossenos e tangentes, tá? Ângulos 0, 90, 180, 260, 270 e 360, você não precisa decorar. Você precisa entender a circunferência trigonométrica, tá? E aí, dificilmente uma prova vai ser te dado, o valor de cosseno de 180 é isso, o valor de seno de 90 é esse. Não, você vai ter que saber. E aí eu digo para você, você pode decorar essa tabela, né? Mas eu acho muito mais fácil você entender a circunferência trigonométrica. Os ângulos de 30, 45 e 60, aí sim você tem que decorar. Tranquilo? Então, gente, próximo ponto aqui que eu quero falar com vocês é sobre o sinal do seno, do cosseno e da tangente. O que quer dizer isso? É olhar para a circunferência trigonométrica e saber se o seno vai ser positivo ou negativo, se o cosseno vai ser positivo ou negativo, e a mesma coisa para a tangente. E como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos analisar, gente. Se a gente tem um ponto aqui no primeiro quadrante, né? Então, observa só, aqui para esse ponto, o seno ele é positivo, né? Por quê? Justamente porque ele vai estar aqui acima do eixo x. Então, aqui, né? Aqui, tudo aqui, a gente tem valores positivos, né? Aqui, a gente tem valores negativos. Então, se um ponto está no primeiro quadrante, né? Lembrando que aqui é primeiro quadrante, né? Segundo, terceiro e quarto. Então, se o ponto está aqui no primeiro quadrante, para o seno é positivo. E para o cosseno? Para o cosseno também vai ser positivo, né? Para o cosseno, se o ponto estiver aqui, então o cosseno vai ser aqui. Aqui a gente tem valores positivos, né? E aqui a gente tem valores negativos. Então, se o ponto estiver aí, ele vai ser positivo. Agora, gente, no segundo quadrante, para o seno também vai ser positivo, né? Mesma coisa, tá aqui acima do eixo x. Para o cosseno, aí para o cosseno já vai ser negativo, né? Porque se o ponto está aqui, ó, então aqui a gente tem um valor negativo, né? Então aqui, qualquer ângulo que esteja aqui tem um valor negativo para o cosseno. Agora, para o seno, aqui é negativo e aqui também vai ser negativo, né? Porque abaixo do eixo x, o y, todo mundo é negativo. Aqui para o cosseno, no terceiro quadrante, negativo. E aqui, positivo, né? Ficou meio bagunçado, tenta ajeitar depois, gente. Antes de enviar o PDF, tá? E aí, para a tangente agora? Bom, a gente sabe que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, é só a gente fazer as divisões, né? No primeiro quadrante, aqui no seno é positivo, aqui no cosseno é positivo. Então, mais com mais dá mais. No segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo. Então, mais com menos, menos. Aqui no terceiro quadrante, seno é negativo, cosseno também negativo. Menos com menos, mais. E aqui no quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo. Então, menos com mais, menos. Pronto, gente. Então, a gente viu os sinais em cada quadrante, né? Lembrando sempre, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante.
Tranquilo? Então, vamos aplicar isso na questão que eu coloquei lá na atividade para vocês. Determine o sinal do seno, do cosseno e da tangente para cada número real abaixo. Então, gente, vamos analisar. Aqui eu tenho os seguintes ângulos, né? Eu tenho 2π sobre 3, 7π sobre 4, 4π sobre 3 e π sobre 12. Então, assim, gente, se para você ficar melhor trabalhar sempre com graus, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar. Então, eu já tenho aqui os valores, tá? 2π sobre 3, lembrando que para transformar você só pega e multiplica. Onde tem π, você coloca 180. Pronto, transformou para graus. Então, o primeiro ângulo aqui é 120 graus. Bom, gente, 120 graus está onde na minha circunferência trigonométrica? Ele vai estar em algum ponto aqui, né? Do segundo quadrante. Bom, a gente só vai fazer o seguinte, vamos lá olhar no segundo quadrante. O sinal do seno é positivo, o sinal do cosseno é negativo e o sinal da tangente é negativo. Então, positivo, negativo, negativo. É isso que eu quero que vocês façam nessa questão aí, tá? Você também pode conferir na calculadora. Vai lá na calculadora e coloca seno de 120, você vai ver que vai ser um valor positivo. Cosseno de 120, você vai ver que vai ser um valor negativo. E assim por diante, tá? Vamos fazer o próximo aqui. 7π sobre 4. Então, 7π sobre 4 é 315 graus. Onde 315 está na minha circunferência trigonométrica? Ela vai estar em algum ponto aqui, né? Do quarto quadrante. Então, vamos olhar lá no quarto quadrante qual que é o valor, o sinal do seno, do cosseno e da tangente. Negativo, positivo, negativo. Então, negativo, positivo, negativo. Tranquilo, gente? Bom, vamos agora para a próxima questão. Questão 2. Calcule o valor da expressão. Aí eu dou uma expressão aqui, né? E falo para x igual a 60 graus. Então, aqui, gente, é literalmente para você calcular essa expressão que eu coloquei. Mas onde tem x, você coloca o 60, né? Então, fica 2 vezes seno de 60, menos 4 vezes o cosseno de 60, mais a tangente de 2 vezes 60, dividido pelo cosseno de 4 vezes 60, menos o seno de 2 vezes 60. Então, gente, é isso aqui que eu quero que vocês façam, tá? Mas é o seguinte, vocês estão vendo que nas respostas sempre aparece uma raiz, raiz 3, raiz 2? É porque justamente eu quero que vocês trabalhem nessa expressão com aqueles valores dos ângulos notáveis que eu falei lá para vocês. Então, por exemplo, 2 vezes o seno de 60, o seno de 60 eu sei que é a raiz 3 sobre 2, não é? Então, aqui é mais interessante a gente fazer a conta para treinar com esse valor, raiz 3 sobre 2. Mas assim, gente, se você tem muita dificuldade de fazer essas contas, tá? E você quiser outra opção, é você fazer na calculadora, você coloca lá na calculadora, 2 vezes o seno de 60. E aí você vai fazendo para cada um. No final você vai ter um valor, não é? Então você pode depois ir comparando com esses valores nas alternativas. Então você vai na calculadora ver quanto que é 2 vezes a raiz 3. Ah, não é esse valor que eu achei, então não é essa. Quanto é que é a raiz de 2? Não é esse valor que eu achei, não é essa. Também é uma forma de você fazer, tá? Eu acho melhor você treinar com a raiz, porque em provas e etc., como você não vai ter disponível, talvez, uma calculadora, né, para você fazer essas continhas assim, então é melhor você treinar com a expressão mesmo, raiz quadrada e tudo mais. E assim, gente, se você tem dificuldade, me procura lá no WhatsApp, me manda a sua conta que eu falo, ah, não, tá errado aqui, faz assim, tá? Me manda uma mensagem, alguma coisa para tentar ajudar. Mas fica aí a dica como que pode fazer essa questão aqui, tá? Questão 3, gente. Qual o perímetro P e a área A do triângulo abaixo? Então, né, eu dei esse triângulo aqui, tá? E aqui eu falo que esse ponto corresponde a 3π sobre 4. Convertendo isso aqui, é o ângulo de 135 graus, tá certo? E aí, gente, eu pergunto o perímetro e a área desse triângulo. Bom, o perímetro a gente sabe que vai ser justamente a soma de todos os lados, tranquilo? Então, gente, eu pergunto para vocês, qual é o tamanho desse lado aqui? O tamanho desse lado aqui é justamente o cosseno desse ângulo de 35, não é? Ou, perdão, o cosseno não, o seno.
Deixa eu fazer assim. É justamente o seno de 135, não é? O seno a gente mede aqui, então essa medida é justamente essa medida aqui, que é o seno de 135. Aí eu pergunto para vocês, gente, e quem é essa medida aqui? Essa medida aqui, que eu coloquei em vermelho, é justamente o cosseno de 135, porque o cosseno de 135, o cosseno a gente mede no eixo x, não é? Então, essa medida aqui é justamente o cosseno desse ângulo de 135. E aí, gente, qual que é essa medida aqui agora? Essa medida aí que eu coloquei em verde, ela é justamente o raio da circunferência trigonométrica. E eu já sei que o raio da circunferência trigonométrica é sempre 1. Então, gente, o perímetro vai ser justamente o seno de 135 mais o cosseno de 135 mais 1. Só que aqui tem um detalhe, tá? O cosseno de 135, ele é um número negativo. Então, quando você for fazer... Vou colocar aqui, tá? O seno de 135, ele é raiz de 2 sobre 2, tá certo? O cosseno de 135, ele é menos a raiz de 2 sobre 2. Só que assim, gente, o perímetro, ele é uma medida de lado. Não faz sentido um lado ter um valor negativo, né? É tipo 3 centímetros, 4 centímetros. Não faz sentido menos 3 centímetros, por exemplo. Então, na verdade, aqui, em vez de você colocar menos raiz de 2 sobre 2, você vai colocar mais, tá certo? Então, o perímetro é melhor você escrever dessa forma aqui. Perímetro vai ser raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, mais 1. E aqui você faz a continha. Eu vou fazer aqui essa aqui para vocês, tá? Então, aqui eu tenho raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2. É 2 vezes a raiz de 2 sobre 2. Mais 1. Aí, aqui, esse 2 eu consigo cortar com esse 2, correto? Então, aqui eu fico com raiz de 2 mais 1. Então, esse aqui é o valor do perímetro, tá certo? E a área, gente, como é que a gente consegue calcular a área? Bom, a área, a gente sabe a fórmula, né? É a base vezes a altura do triângulo dividido por 2. Quem é a base? A base é o cosseno de 135. E quem é a altura? É o seno de 135. Então, a gente também já tem esses valores, tá? Lembrando que, como o cosseno de 135 é um valor negativo, quando você calcular, não coloque negativo, coloque positivo, né? Então, aqui a base é raiz de 2 sobre 2. A altura também é raiz de 2 sobre 2. Tudo isso aí dividido por 2. Tranquilo? Fez essa continha, achou o valor, certo? Vamos agora aqui para a questão 5, tá? A questão 4 eu pulei, eu vou deixar para vocês pensarem lá um pouco para fazer ela, tá certo? Bom, a questão 5, gente, é o seguinte. Sendo o seno de x igual a 0,6, determine as demais relações trigonométricas. Se necessário, faça o arredondamento do resultado para 2 casas decimais. Bom, gente, existem outras relações fundamentais, né, outras relações trigonométricas, além daquelas duas, além dessa aqui, né, que eu já tinha passado no começo da aula, e essa aqui. Quais são elas, gente? São a cotangente, tá? A cotangente, ela é o inverso da tangente, tá? É 1 sobre a tangente de x. Tranquilo? Além disso, a gente tem a secante. A secante, ela é 1 sobre o cosseno, tá certo? E a outra é a cossecante. A cossecante é 1 sobre o seno, tá? Isso aqui tem que decorar? Tem. Se você quiser, enfim, ir bem numa prova que vai ser muito pesada em matemática, tem que saber isso aqui, tá? Qual que é a relação cotangente, secante, cossecante, tranquilo? Existe uma explicação para essa relação na circunferência trigonométrica? Existe, a gente não vai falar aqui, tá? Aqui a gente vai ficar só na continha. Então, aí eu pergunto, né? Eu dou esse valor de seno de x, sendo igual a 0,6, e eu quero que você determine o cosseno, a tangente, a secante, a cossecante e a cotangente. Então, aqui, gente, é fazer continha, tá? Então, vamos olhar. Eu tenho seno de x igual a 0,6. Então, seno de x é igual a 0,6. E aí eu pergunto, gente, qual o cosseno? Bom, procure uma relação dessas aqui que tenha seno e cosseno apenas. E aí eu vou conseguir resolver. Qual que vai ser essa relação? Vai ser justamente
essa aqui, ó. Eu tenho seno ao quadrado e eu tenho cosseno ao quadrado. Então, se eu tenho seno, eu consigo cosseno. Então, eu sei que seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é sempre igual a 1. Então, o seno ao quadrado, eu sei que o seno é 0,6, então 0,6 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, isso vai ser igual a 1. Vou passar aqui para o outro lado, eu vou ficar com cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos 0, eu vou colocar assim primeiro, 0,6 ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos 0,36. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser 0,64. Então, o cosseno de x vai ser a raiz, tá? De 0,64, que vai ser justamente 0,8. Tranquilo? Aqui, gente, considera só positivo, tá? Para fazer essa aqui. Tranquilo, então, né? Conseguimos aqui o valor para o cosseno, 0,64. Tangente, gente, como é que eu vou fazer a tangente? Bom, você vai usar agora essa expressão aqui, né? Porque a tangente é o seno sobre o cosseno. Você já tem o seno, você tem o cosseno, então você consegue a tangente. Fez o cálculo, você vai colocar o valor aqui. E agora a secante. Usa essa aqui, né? Você tem o cosseno, então faz 1 sobre o cosseno. Cossecante, cotangente, a mesma coisa. Você vai procurar uma relação aqui para conseguir fazer. Tranquilo? Se você achar um número, gente, que não vai ficar bonitinho assim, por exemplo, se você achar um número, sei lá, dessa forma. Eu peço arredondamento para 2 casas decimais. Então, esse número aqui, você vai colocar 0,58, né? Porque você vai cortar essas 2 casas, mas como aqui eu tenho 9, então esse 7 a gente arredonda para 8, tá certo? Se você tem dúvida em arredondamento, de novo, procura lá para tirar dúvida ou procura aí na internet. Tranquilo, gente? Bom, gente, eu tinha planejado para falar mais coisa, mas eu vou deixar porque a aula já está começando a ficar um pouco grande, né? Então, eu vou parar por aqui. E aqui foi o principal, tá? O resumo do resumo, mas novamente, tá? É pouco, né? Pro tanto de conteúdo assim, né? Mas a gente tem que ir pegando o principal. Então, assim, eu aconselho que se você está estudando pesado, né? Como eu sei que tem uma galera que tá pegando pesado aí para estudar, realmente, dá uma olhada no livro, procura questão, tá? E aí, tô aqui para ajudar também. Mas também pra galera que também tá querendo, né, estudar um pouco mais. Enfim, gente, aí vai da sua consciência, né, como que tá sendo o seu estudo aí, né? Mas aqui eu busquei trazer as principais coisas, tá? E resolver os exemplos da atividade lá, tá certo? Então, gente, é isso. Vou ficar por aqui. Qualquer coisa, tamo aí. Só me chamar, tá? Então, até a próxima.